Olá, pessoal. Aqui é a professora Lucimar, professora de língua portuguesa, e nossa aula de hoje vai para a primeira série do ensino médio. O nosso assunto é variação linguística, ok? O que é essa variação linguística? A variação que a nossa língua sofre conforme alguns fatores que nós iremos enfatizar agora. Aprender língua portuguesa pode parecer difícil, mas não é. Afinal, é a língua que você fala. Porque para muitos, a língua portuguesa é o bicho-papão, é o terror. Tem alunos que falam, professora, eu tenho facilidade em aprender matemática, mas eu não consigo aprender português. Eu não consigo falar conforme o padrão imposto pela sociedade, eu não consigo seguir as regras gramaticais, sendo que a língua portuguesa é a língua que nós falamos desde quando nós aprendemos a falar. O que é essa variação linguística? Variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas, ou seja, fatores sociais, fatores culturais, fatores regionais e fatores históricos vão ocasionar a variação linguística. Nós iremos enfatizar agora, verificar cada um desses fatores. Variação linguística histórica. O que é essa variação linguística histórica? É a maneira como a língua evoluiu de acordo com o tempo. Com o passar do tempo, a língua ela vai evoluindo, ela vai modificando. Olha só o exemplo que nós temos aqui. A palavra vossa mercê, que veio do latim, né? Depois ela sofreu a transformação, passou para vós me ser e até chegar em você, ok? Então, essa transformação que é feita aqui, essa modificação com o passar do tempo, chama-se variação linguística histórica. Nós podemos ir até além um pouquinho, né? Porque a alteração que ainda é feita hoje em dia desse você, nós passamos para uma forma abreviada que é o C, até chegar no C, ok? Mas a nossa preocupação é com esse aqui, ó, esse fator histórico dessa palavrinha relacionada à vossa mercê. Só fiz essa relação para vocês compreenderem melhor que nós modificamos a nossa língua com o passar do tempo. E nós temos outra variação também aqui, que aparece na palavra farmácia. Deixa eu apagar aqui, ficou borradinho. Nós temos a variação da palavra farmácia, que era escrita com PH, tá? Então, sai quase que farmácia, esse som, né, do P. Mas ainda tem alguns estabelecimentos com relação à rede de farmácia, que ainda é escrito com PH, né? A forma tradicional mesmo, né? Escrita com PH. Então, essa variação histórica são variações que a língua vai sofrendo com o passar do tempo. Lembrando também que tem nome de pessoas escrita com PH. Felipe, acontece de ter nome Felipe escrito com PH. Então, nossa variação histórica é a variação que a nossa língua sofre com o passar do tempo. Essa evolução da língua com o passar do tempo. Variação linguística regional. O que é essa variação linguística regional? Palavras distintas faladas em uma região diferente, tá? Ou regiões diferentes, que significam a mesma coisa. Olha só o exemplo que nós temos de variação linguística regional. A palavra aipim, que é igual a mandioca, que é igual a macaxeira. Então, é a mesma coisa. A forma de escrever, a forma de pronunciar que são diferentes. A palavra vina, que é o mesmo que salsicha, tá? E nós temos também uma conhecida nossa, né, que é a famosa laranjinha. Para nós aqui é laranjinha, né, em outras regiões é sacolé. Variação linguística social está relacionada aos grupos sociais que nós temos.
Ou seja, nós temos grupos por idade, por sexo, classe social e grupos sociais. Vamos fazer uma relação aqui da variação linguística social por idade. Por exemplo, como que era a forma de tratamento dos idosos, lá do seu avô, da sua avó, né? Como que eles tratavam, né, um ao outro de uma forma carinhosa? Por exemplo, seu avô poderia tratar a sua avó como pitel, pãozinho, né? Meu pão. Como que é feita essa forma hoje em dia? Como que os jovens se tratam? Como que a moça faz essa relação com o rapaz? Por exemplo, hoje em dia é meu gato do crush, né? Então nós temos essa relação, essa variação com relação à idade, essa forma de tratamento com relação à idade. Por sexo, como que é feita essa relação por sexo? Os homens e as mulheres. Como que é a forma dos homens se cumprimentarem? É uma forma mais grosseira, né? Às vezes uma forma até mais agressiva, né? Mas é um cumprimento, né, que eles sabem se comunicar através dele. A mulher da mesma forma, né? Como que as meninas se cumprimentam? Né? Antigamente era amiga, né? Hoje em dia é o quê? Miga, minha amiga, né? Amiga, vem aqui. Então, uma forma mais tranquila, mais mimada, às vezes, até de falar. E nós temos aqui classe social também. Como que é feita essa relação por classe social? Por exemplo, nós sabemos que nós temos uma pirâmide. E essa pirâmide é dividida por classes sociais, classe alta, classe média e classe baixa, né? Professora, mas a pessoa da classe baixa, ela pode sim falar a linguagem culta, né? A linguagem formal, a linguagem padrão que é imposta pela sociedade. Pode sim, mas tem fatores que influenciam, né, nesse não falar, nesse não aprender. Por exemplo, às vezes a pessoa não teve oportunidade de estudar, porque teve que parar os estudos para ajudar a família, para trabalhar, né? E isso aí influenciou, impactou com relação ao falar dela, ao aprender a falar corretamente, ao aprender a linguagem, né, da escola, a linguagem que a escola ensina. Grupos sociais. Que relação nós podemos fazer com esses grupos sociais? Por exemplo, eu tenho o grupo dos surfistas e eu tenho o grupo dos metaleiros. Olha só, se eu for conviver com esse grupo aqui, eu não vou compreender o que eles vão falar, porque eles vão utilizar as gírias deles, né, o linguajar deles, do mesmo jeito os metaleiros. Então, eu não vou conseguir compreender porque são grupos distintos os quais eu não participo, não faço parte, ok? Variações de estilos. Olha só, pessoal, nós temos dois tipos de variação de estilo. Nós temos o estilo formal e o estilo informal. O que esse estilo formal nos apresenta? Ele apresenta um grau de reflexão sobre o que diz. É na linguagem escrita, em geral, que o grau de formalidade é mais tenso. Por que ele é mais tenso? Porque ele é mais cobrado. Quando cobramos de vocês, pessoal, escreve corretamente, faça, redija a sua redação, né, no estilo formal, né, coloca seu vocabulário, né, vamos aprimorar o vocabulário. Então, ele é mais tenso porque ele é mais cobrado, tá? Aqui eu tenho um exemplo do grau formal, do estilo formal. O que está acontecendo com os nossos alunos é a fragmentação do ensino, ou seja, ele perde a noção do todo. Então, aqui eu tenho uma escrita totalmente formal. Estilo informal, já é aquele estilo mais despreocupado, né, mais despojado, é a linguagem que você utiliza com seus familiares, com seus amigos mais íntimos. Então, esse estilo você não se preocupa, não tem aquela preocupação com a língua, com o linguajar, tá? Olha o exemplo. Tem dias que minha voz mais está assim meio taquara rachada. Olha só, o linguajar que foi utilizado aqui. Então, esse linguajar aqui
é totalmente informal, mas eu posso utilizar, né, no meu meio familiar, no meu meio íntimo ali com os meus amigos. Nessa variação de estilo, nós temos situações de uso da língua, ok? Nós temos situações a qual nós iremos utilizar a linguagem formal e a linguagem informal, a linguagem padrão e a linguagem não padrão, a linguagem coloquial e a linguagem culta. Só para reforçar que é essa linguagem formal, né, também chamada de linguagem culta, ela está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na pronúncia das palavras, tá? E na linguagem informal, ela está empregada de uma forma coloquial, formal ou coloquial, tá? Ela representa a forma cotidiana que você vai falar, que você vai expressar, aquela linguagem que você não se preocupa, porém, tem pessoas que utilizam mais a linguagem formal do que a linguagem coloquial, ok? Tem gente que fala só na gíria, né? Linguagem padrão e não padrão. O que é essa linguagem padrão? A padrão é a forma correta de escrever e de pronunciar, né? É, contudo, uma regra que deve ser seguida, né, por todos. Por isso que nós falamos linguagem padrão, porque ela é uma regra imposta para que toda a sociedade possa segui-la. Porém, nós sabemos que é uma pequena parcela que segue essa regra padrão. A não padrão, né, que é a linguagem que não segue os padrões, né, formal, o padrão formal da língua portuguesa. A linguagem coloquial é aquela que nós utilizamos no nosso dia a dia, né, sem essa preocupação também com a língua. E nós temos a linguagem culta, que é a linguagem funcional da modalidade culta da língua, ou seja, a língua padrão, que pode ser compreendida também na linguagem literária, ok? Então, esses aqui são os estilos, tá? As variações de estilo formal e estilo informal, e aqui nós temos as situações de uso da língua. Então, espero que tenha ajudado vocês, ok? Então, espero que vocês possam ter compreendido o conteúdo proposto. Caso seja necessário, volte o vídeo, né, retoma as nossas aulas e até a nossa próxima aula.